Como em muitas outras descobertas loucas da internet, tudo começou no Reddit, com uma postagem maluca sobre projetos florestais perversos. Basta dar uma olhada no Google Earth e acessar a ferramenta de histórico para ver as transformações épicas de vales áridos em áreas densamente povoadas, repletas de plantações de árvores verdejantes. Atualmente, o Uruguai tem aproximadamente 1,1 milhão de hectares de florestas artificiais. Para colocar isso em perspectiva, você levaria cerca de 15 a 20 minutos para caminhar por 0,4 hectares, dependendo da velocidade do seu ritmo. Você poderia passar a vida inteira apenas caminhando por essas florestas artificiais uruguaias. Mas como elas surgiram e como atingiram essa escala? Então, há esse processo conhecido como florestamento, em que árvores são plantadas em áreas anteriormente não florestadas. Essa iniciativa foi implementada como parte de um plano mais amplo para aumentar a cobertura florestal do país, o que resultou no Uruguai exportando anualmente 2 bilhões de dólares em polpa de madeira. Apesar de as florestas nativas cobrirem apenas 5% do país, essas florestas artificiais ocupam um percentual significativo de 6%. Outra coisa legal sobre essas florestas é que elas têm árvores especiais que originalmente não podiam ser encontradas no Uruguai. Decidiu-se plantar eucaliptos lá, pois eles apresentam resultados impressionantes em termos de rapidez de crescimento. Uma árvore pode passar por um ciclo completo, desde uma pequena planta até a que está pronta para ser colhida, em apenas 10 anos. Sim, não é tão impressionante quanto o bambu, que cresce alguns metros por dia, mas ainda assim é mais rápido do que uma árvore comum do Uruguai chamada árvore do céu, que leva cerca de 25 anos para atingir o tamanho normal. A propósito, ela também é considerada bastante rápida. Essa floresta divertida no Japão está literalmente chamando a atenção. Na província de Miyazaki, há um grupo de cedros japoneses que está causando alvoroço com seus círculos concêntricos exclusivos que se estendem em direção ao céu. Uma foto aérea recente capturou esses círculos nas plantações e agora todos estão tentando descobrir como eles surgiram. Mas não se preocupe, não há nenhuma invasão extraterrestre envolvida. Na verdade, essa formação bacana foi um projeto cuidadosamente planejado há quase meio século. Em 1973, pesquisadores plantaram essas árvores em incrementos radiais específicos para criar esses círculos fascinantes. Quero dizer, há 50 anos, o Google Earth ainda não existia, mas olhando para essa floresta, você pode pensar que os japoneses estão se preparando para divulgar sua floresta na internet há meio século. Com as árvores originalmente destinadas a serem colhidas após 5 anos, agora se fala em preservar essa floresta circular devido a todo o interesse recém-descoberto. Agora, olhe para esse portal na floresta. É impossível que ele tenha surgido naturalmente, certo? Se o seu primeiro palpite foi que se tratava de uma obra de arte contemporânea, você acertou. Então, esse portal está localizado no sul da Estônia e foi criado pelo artista finlandês Antti Laitinen. Esse portal está longe de ser sua única criação, ele também teve outros projetos malucos. Por exemplo, certa vez ele navegou até a Estônia em um barco feito de casca de árvore. Ele também cortou as árvores de um terreno na floresta, separou todos os materiais durante meses e depois fez uma instalação do mesmo tamanho do terreno original. Houve até uma ocasião em que ele cortou uma linha no gelo com uma serra elétrica e acabou em um pântano congelante. Esse cara definitivamente sabe como surpreender as pessoas. A maioria de suas obras está relacionada à natureza, portanto você provavelmente não deve se surpreender com o fato de esse portal florestal ser mais uma criação dele. O que você acha que o artista queria transmitir com esse portal? Conte pra gente nos comentários. Árvores são algo que, por definição, é reto, certo? Não enquanto você estiver na Floresta Torta, na Polônia. Perto do solo, as árvores se curvam acentuadamente para o norte e em seguida se endireitam magicamente após um pequeno desvio de 1 a 3 metros. É como se elas estivessem fazendo o jogo do limbo, mas com árvores. O mistério de como essas árvores acabaram balançando como se estivessem em uma montanha-russa ainda não foi resolvido. Alguns acham que os seres humanos podem ter intervindo para criar algum tipo de mobília ou material de construção de barcos, enquanto outros culpam uma tempestade de neve violenta. Ninguém sabe ao certo. Independentemente de como tenha chegado a esse ponto, a Floresta Torta é um ponto muito procurado por turistas e amantes da natureza. Se algum dia você for à Polônia, não deixe de visitar essa maravilha da natureza. Bem-vindo a Goblin Forest, uma sessão mágica de East Egmont que fará você sentir como se estivesse entrado em um conto de fadas.
Essa floresta encantadora, também conhecida como Kamari Walk, é famosa pela abundância de árvores Kamari nodosas que dão a todo o lugar uma vibração sinistra, porém impressionante. Ao caminhar pela Goblin Forest, você será cercado por uma vegetação exuberante, árvores cobertas de musgo e raios de sol que caem, criando uma atmosfera verdadeiramente encantadora. É um sonho de fotógrafos que se tornou realidade. Embora você não encontre duendes de verdade ou criaturas míticas na floresta, sim, eu sei que chato, né? Você ainda encontrará uma variedade de espécies de pássaros nativos. Os observadores de pássaros estarão no paraíso vendo todos os amigos emplumados que voam por lá. E, se você tiver sorte, poderá até mesmo vislumbrar os vagalumes que iluminam as trilhas. Com uma rede de trilhas de caminhada bem conservadas e adequadas para todos os níveis de condicionamento físico, a Goblin Forest é o destino perfeito para aventureiros que buscam uma experiência mágica na natureza. Portanto, pegue suas botas de caminhada e prepare-se para explorar essa floresta encantada de maravilhas. A Floresta Nublada de Monte Verde, na Costa Rica, não é uma aventura florestal típica. Pense em pontes suspensas que voam alto e trilhas acima das copas das árvores. Em dias de neblina, você pode passar por entre nuvens enevoadas para sentir uma vibração mística. Essa reserva natural é chamada de Floresta Nublada, e essa é uma definição científica real. As florestas nubladas diferem das florestas comuns em vários aspectos. Em primeiro lugar, geralmente são florestas sempre verdes que são como oásis tropicais, com um véu constante de nuvens baixas cobrindo o dossel. A próxima coisa que é diferente é o musgo. É tão abundante que esses lugares às vezes são até apelidados de florestas de musgo. Voltando à Floresta Nublada de Monte Verde, é claro que ela é mais impressionante se você a visitar em um dia de neblina. Mas mesmo em dias claros, as vistas da vegetação exuberante são absolutamente deslumbrantes. Se uma floresta comum soa um pouco entediante para você, nosso planeta tem algo mais divertido a oferecer. Que tal uma floresta subaquática? Seja você um habitante local do Oregon ou esteja apenas de passagem, Clear Lake é definitivamente um ponto de mergulho que você precisa conhecer. Fiel ao seu nome, o Clear Lake faz jus à sua reputação, com águas cristalinas que ostentam até 30 metros de visibilidade. É como nadar em uma piscina enorme. Mas prepare-se, pois a temperatura é de 3 graus Celsius durante todo o ano. Não, eu não me aventuraria lá. É mais adaptado para pinguins, eu acho. Não importa. Esse lago é especial por causa de sua história. Ele foi formado há mais de 3.000 anos por atividade vulcânica que redirecionou um rio, preservando árvores antigas que ainda hoje podem ser vistas debaixo d'água. Há uma seção conhecida como Floresta Subaquática, onde é possível encontrar árvores antigas nas profundezas. Um passeio por uma floresta subaquática soa legal, não é? Em Madagascar não há uma floresta, mas uma avenida de árvores. No entanto, as árvores são tão majestosas que essa avenida pode rivalizar com a floresta de verdade mais legal. Estou falando desses incríveis e gigantescos baobás. Imagine só, um trecho de estrada de 80 metros ladeado por 20 a 25 baobás enormes, com cerca de 30 metros de altura. Em termos de altura, é como se esse beco estivesse repleto de muitas estátuas do Cristo Redentor. Até mesmo um homem de 1,80 m se sentiria inseguro ali. E se você se aventurar a apenas 7 km de distância, encontrará o Baobá Ameru, 2 baobás que cresceram entrelaçados como uma história de amor. Diz a lenda que eles representavam um amor impossível entre 2 jovens aldeões que sonhavam com uma vida juntos. Agora, eles estão ali, entrelaçados para a eternidade. Bem-vindo à história assustadora da John Lawson House em New Hamburg, a apenas 130 quilômetros ao norte da cidade de Nova York. Essa casa de 150 anos é conhecida por seus manequins assustadores que costumavam mudar magicamente de roupa e de pose na varanda da frente. Alguns dizem que esses manequins eram assombrados por espíritos de eventos trágicos que aconteceram nas proximidades no século XIX. No passado, a família Lawson construiu essa casa histórica em uma movimentada vila portuária fluvial. A tragédia aconteceu quando um acidente de trem e um incêndio destruidor ocorreram perto da casa na década de 1870, causando caos e tirando muitas vidas. Os manequins misteriosos apareceram sem explicação, vestidos com roupas e acessórios antigos. O dono da casa não sabia quando essas coisas assustadoras foram notadas pela primeira vez. Às vezes, os manequins seguravam algo em suas mãos, como livros. Além disso,
Parecia que essas figuras arrepiantes não gostavam de mau tempo. Elas desapareciam durante tempestades. Mas de repente, em 2016, os manequins desapareceram sem deixar vestígios, deixando para trás um mistério que ainda assombra a John Lawson House até hoje. Será que um dia eles voltarão? Só o tempo dirá. Veneza, a que fica na Itália, não um bairro da Califórnia, pode ser considerada a cidade do amor e tudo mais, mas a ilha Poveglia tem uma reputação suspeita. Composta por 2 ilhas naturais e uma artificial feita com pilares de madeira e camadas de terra, esse lugar é como um quebra-cabeça assustador esperando para ser resolvido. Uma ilha é coberta de vegetação, outra tem os prédios principais e a menor é basicamente um forte. A ilha agora está deserta, com apenas algumas estruturas solitárias de pé. Há rumores de que cerca de metade da terra da ilha é composta de cinzas humanas. Caramba! De acordo com as histórias, quando houve uma praga, o hospital teve que descobrir o que fazer com todos os corpos. Supostamente, eles acabaram queimando-os, mas há quem diga que mais de 100 mil vítimas foram enterradas em valas comuns chamadas Fossas da Peste. Os detalhes sobre como todos esses corpos foram descartados são, na melhor das hipóteses, incompletos, deixando espaço para especulações assustadoras sobre o que aconteceu na ilha. Quer tenham sido incendiados ou enterrados, a triste verdade é que milhares de vidas foram perdidas e deixadas para trás na ilha Poveglia. Outra história assustadora envolve um diretor de asilo maluco que supostamente pulou da torre do relógio depois de ser engolido por uma névoa misteriosa. Mas essa história pode ter se originado de programas como Ghostbusters, sem nenhuma prova real de que esse cara tenha existido. Há também rumores de pacientes que viram fantasmas dentro do hospital psiquiátrico, o que aumenta a vibração assustadora da ilha. Embora essas histórias possam ser um pouco exageradas, elas definitivamente aumentam o mistério em torno da ilha Poveglia. Apesar de todas as histórias exageradas e lendas urbanas, uma coisa permanece verdadeira. A ilha Poveglia tem uma história sombria e cheia de tragédias. Esse lugar já viu de tudo. Os prédios vazios e as paisagens abandonadas são como tristes lembretes do triste passado que assombra essa ilha misteriosa. Silêncio, não se mexa. Estamos em The Clearing, a clareira, em Royabatio, na Transilvânia, que tem a reputação de ser um dos lugares mais assustadores do mundo. As árvores de lá não cresceriam em uma clareira que tem uma forma oval perfeita. Os cientistas do solo não conseguiram explicar essa anomalia. A área atrai uma variedade de pessoas, desde bruxas romenas até americanos com espadas que tentam limpar a floresta por meio da yoga. Royabatio ganhou atenção internacional em 1968, quando alguém tirou uma foto de um misterioso objeto voador pairando sobre a clareira. Algumas pessoas têm certeza de que aqueles devem ter sido convidados de outros planetas. Esse evento, juntamente com as supostas ocorrências paranormais relatadas pelos visitantes, aumentou a reputação enigmática da floresta. Os guias locais também compartilham outras anedotas relacionadas a essa floresta. Por exemplo, há algum tempo, um grupo de 60 pessoas de Bucareste tentou abrir um portão para outra dimensão no local. Se uma floresta paranormal não causa arrepios em sua espinha, talvez este lugar cause? Sim, há um assentamento inteiro no fundo do Lago Lanier, o maior lago da Geórgia, e ele está repleto de uma história secreta de terror americano. Terror, fantasmas e outras coisas paranormais. Tudo isso. Há muitos contos assustadores sobre o Lago Lanier. Pescadores relataram ter visto caiaques fantasmagóricos e circulam histórias sobre mulheres sem mãos que assombram a ponte Jerry D. Jackson. Além disso, o lago tem um lado sombrio, com mais de 500 mortes desde que foi criado e mais de 200 desde 1994. As pessoas falam sobre bons nadadores que são levados para debaixo d'água, misteriosos acidentes de barco e veículos que caem no lago sem motivo algum. Os moradores locais lhe dirão diretamente: não vá ao Lake Lanier. E com as estatísticas do lago, é difícil argumentar. Alguns dizem que o lago é amaldiçoado, mas cabe a você decidir. O Poison Garden é um lugar enganosamente bonito, onde o perigo se esconde atrás de cada folha. Ele fica escondido atrás de assustadores portões negros do The Alnwick Garden.
Lá você descobrirá uma coleção de mais de 100 plantas que não são apenas tóxicas, mas absolutamente letais. Mas você não precisará se preocupar em se envenenar acidentalmente. Basta manter as mãos para si mesmo. Não é permitido cheirar ou mordiscar. Aventure-se por túneis cobertos de era e canteiros em formas ferozes, enquanto mergulha na história do veneno e ouve algumas histórias emocionantes de casos infames. Prepare-se para conhecer algumas plantas perigosas, como Laburnum, a tropa Belladonna e até mesmo a infame planta Gimpy Gimpy, que, segundo os rumores, é capaz de machucá-lo como nenhuma outra. A propósito, há muitas histórias malucas sobre essa temida planta. Algumas são um pouco exageradas, como a de usar as folhas como papel higiênico. Ai! Mas outras não são brincadeira, como a de cavalos que são picados e ficam loucos. Há até uma história trágica de uma pessoa que morreu por causa de sua picada na Nova Guiné em 1922. Então vamos lá, mergulhe no jardim venenoso se você tiver coragem. Lembre-se apenas de ficar longe de qualquer planta que possa levar a um dia seriamente ruim. Você está de férias na Finlândia, o país mais feliz do mundo. Você aluga um carro e dirige para ver os lagos. O que poderia dar errado? De repente, você se depara com mais de 1000 figuras assustadoramente imóveis. Essas pessoas estão vestidas para impressionar com roupas coloridas, mas há algo estranho nelas. Suas cabeças não têm traços, seus corpos são de madeira e todos parecem estar olhando para a mesma direção. É como se estivessem jogando um jogo gigante de pega-pega, mas ninguém se lembrou de gritar "pega". Essas sentinelas silenciosas são conhecidas como The Silent People, o povo silencioso, e vem assustando as pessoas desde 1988. Eles foram criados pelo dançarino e coreógrafo Rachel Kella. Originalmente, eles se encontravam em Lassila, perto de Helsinki, e viajaram um pouco antes de se estabelecerem em seu local atual na beira da estrada. Por que eles se mudaram? Talvez estivessem cansados do trânsito da cidade grande e quisessem um lugar mais calmo para relaxar. Ninguém sabe ao certo o que são esses caras com cabeça de turfa e cabelo de palha. Algumas pessoas os acham assustadores, como se estivessem observando cada movimento seu. Outros acham que eles são um pouco tristes, como um grupo de amigos esperando um ônibus que nunca chega. Mas isso é arte para você, aberta a interpretações e a piadas sobre espantalhos com melhor senso de moda do que a maioria dos humanos. Bônus aqui! Há um café com crepes finlandeses tradicionais, portanto, você pode ficar assustado, mas não com fome. No extremo norte da Austrália, há uma montanha de granito assustadora conhecida como o Triângulo das Bermudas. A Black Mountain, também conhecida como Calcajaca pelos proprietários indígenas, tem sido o plano de fundo de alguns desaparecimentos muito estranhos que datam do século XVIII. Ela fica bem perto de Cooktown, por isso tem algumas histórias lendárias associadas a ela. Dizem que a Black Mountain já foi um campo de batalha feroz para clãs ancestrais opostos. Todo o local está repleto de enormes rochas de granito empilhadas de forma caótica, onde exploradores, cavalos e gado aparentemente desapareceram no ar. Por muitos anos, as pessoas ficaram assustadas com a má reputação desse lugar, até que uma pesquisa recente lançou alguma luz sobre o mistério sombrio da Black Mountain, não deixando espaço para mais especulações. Acontece que os motivos dos desaparecimentos podem não ser tão sobrenaturais quanto pensávamos. A falta de habilidade para nadar, crocodilos ou apenas uma boa e velha brincadeira podem ter sido os verdadeiros culpados. Os polvos têm 3 corações. 2 deles bombeiam sangue para as brânquias, enquanto o coração maior circula o sangue para o resto do corpo. Eles também têm 9 cérebros, há um grande central, mas também cada um de seus 8 braços tem um mini cérebro próprio, e é por isso que eles podem agir de forma independente. Como cada braço tem seu próprio cérebro, o cérebro central envia apenas um sinal de nível superior para o braço. Coisas como "vá para aquela fenda ali, pode haver um caranguejo escondido lá dentro". No caso dos humanos, o cérebro guiaria e controlaria cada movimento de nossas pernas e braços, e com um polvo, os braços agem quase independentemente a caminho da fenda. Ele também prova e sente com as ventosas. Como seus braços são tão independentes, um polvo não sabe onde eles estão, a menos que os veja. O corpo humano tem uma habilidade chamada propriocepção. Graças a ela, sabemos onde está o nosso braço, mesmo que ele esteja longe do alcance de nossos olhos. 1816 é conhecido como o ano em que o verão não chegou. Em abril de 1815, houve uma grande explosão no Monte Tambora, na Indonésia, enviando enormes nuvens de cinzas vulcânicas para a atmosfera. A maior parte do hemisfério norte foi coberta por um manto de poeira e sujeira que meio que se recusou a baixar. Em junho do ano seguinte, o inverno frio simplesmente não acabou.
A geada danificou as colheitas, e a neve e a chuva persistiram durante todo o verão. Na Islândia, você encontrará algumas das paisagens mais deslumbrantes do nosso planeta. Montanhas irregulares, fiordes, geysers quentes, campos de gelo esculpidos na paisagem, deslumbrantes e intrigantes praias de areia preta, como a areia de Reynisfjara. A maior parte da areia das praias geralmente é formada por rochas que se quebraram devido a mudanças climáticas e erosão ao longo de milhares ou até milhões de anos. E em Reynisfjara, a areia é de uma impressionante cor preta devido à atividade vulcânica. A lava saiu de um vulcão em erupção, subiu à superfície, esfriou e depois endureceu no Oceano Atlântico, criando uma tonalidade preta fascinante. Esta praia é tão magicamente deslumbrante, mas também muito perigosa por causa de suas ondas rasteiras. É quando algumas ondas menores se juntam, formando uma única realmente grande. Esse fenômeno pode acontecer quando as correntes oceânicas forçam as ondas a se juntarem, ou, no caso de Reynisfjara, quando essas ondas vêm de um penhasco subterrâneo no mar e obtêm um efeito de atração ainda mais forte. Considerando também as baixas temperaturas do oceano, o melhor é apenas tirar fotos a partir de um local seguro. Algumas árvores conversam entre si. Não como nós, claro, mas, por exemplo, as acácias, que crescem na savana africana, podem avisar umas às outras se algo perigoso está por vir. Quando alguns animais, como antílopes, devoram suas folhas, a árvore imediatamente começa a produzir mais tanino, que é tóxico para os animais. Elas também emitem um tipo especial de gás que viaja pelo ar e avisa outras árvores que também devem se proteger. Você está olhando as estrelas em uma noite fria, e então um flash de luz brilhante atravessa o céu noturno. Uma estrela cadente. Legal, não? Mas o que vemos não é realmente uma estrela, embora a chamemos assim. São meteoros, que são basicamente pequenos pedaços de poeira e rocha se movendo pelo espaço. Ao passarem pela nossa atmosfera, causam algo chamado atrito, quando uma coisa se esfrega na outra, e é por isso que brilham. Além disso, o atrito causa calor. Poeira e rochas ficam extremamente quentes enquanto voam pela atmosfera, e o calor as faz brilhar até o momento em que queimam e se transformam no que chamamos de estrela cadente. O pôr do sol nos desertos é extremamente bonito por causa das cores espetaculares que produz um pouco mais do que em outros lugares. A luz solar consiste em vários tons do espectro de cores. Quando o sol está alto no céu, essas cores se misturam e nossos olhos as veem como brancas. Mas à medida que o sol se põe, seus raios precisam passar por uma camada mais espessa da atmosfera antes de chegarem até nós. A atmosfera então espalha luz com comprimentos de onda mais curtos, como azul e roxo, antes mesmo que possamos vê-los. É por isso que as luzes laranja e vermelha, de comprimento de ondas mais longos, se destacam. Em ambientes urbanos, a poluição do ar pode tornar as cores do pôr do sol mais opacas do que em lugares mais abertos. O ar puro dos desertos permite que as cores vivas vindas do sol brilhem no crepúsculo. Além disso, a umidade, vapor d'água e nuvens cheias de chuva pode diminuir a intensidade dos tons do crepúsculo. Como não há chuva, as nuvens são finas e permeáveis, então elas filtram e refletem a luz do sol em vez de bloqueá-la. O bambu cresce muito rápido. Na verdade, é a planta de crescimento mais rápido na Terra, às vezes crescendo cerca de 1 metro em apenas um dia. Pode ser encontrado em florestas densas, onde pouca luz chega ao solo, o que significa que o bambu está sob forte pressão para alcançar a luz do sol o mais rápido possível. Há um caule subterrâneo que conecta os brotos de bambu à planta-mãe, de modo que o broto realmente não precisa de folhas próprias até atingir sua altura total. Além disso, o bambu cresce mais rápido do que outras plantas porque não perde tempo e energia em anéis crescentes que engrossam o caule. É apenas uma vara fina e oca que cresce para cima. Você notará que algumas das grandes árvores têm sistemas de raízes rasas, às vezes até 25 centímetros de profundidade no solo. As raízes geralmente precisam de acesso a oxigênio e água, e podem encontrar tudo o que precisam em bolsões subterrâneos especiais chamados poros do solo. Quando uma árvore tem condições ideais de umidade e solo, pode enviar raízes mais profundas e obter o que precisa. Mas da maioria das vezes as condições não são perfeitas, devido a uma base rochosa, a pedras e o solo compacto que impedem fisicamente que as raízes cheguem a uma maior profundidade. Esses obstáculos também impedem que as raízes obtenham o oxigênio necessário. Então, quando a vida ficar difícil, a árvore escolherá uma opção mais fácil. Suas raízes ficarão próximas à superfície e se espalharão em diferentes direções. As condições de seca são outra razão pela qual as árvores podem ter sistemas de raízes rasas. Ao ficar mais perto da superfície, elas podem aproveitar ao máximo a coleta de chuva. As plantas ficam expostas à luz solar na maior parte do tempo, mas não sofrem queimaduras solares.
Elas apareceram na Terra há cerca de 700 milhões de anos, e uma das principais coisas de que precisavam para sobreviver era algo que as protegesse contra os raios ultravioleta vindos do Sol. As que estavam no mar tinham a água do mar como proteção. A radiação UV é a principal responsável pelas queimaduras solares, então as plantas terrestres desenvolveram uma proteína especial, UVR8. Esta proteína detecta os raios ultravioleta e envia sinais às células para proteger a planta dos danos e efeitos da radiação UV. Basicamente é como se elas produzissem seu próprio protetor solar, mas isso não significa que estejam 100% protegidas. Você já ouviu falar que regar as plantas sob o sol do meio-dia pode causar queimaduras solares? Alguns acham que gotículas de água podem agir como lentes minúsculas focando a luz do sol na superfície da folha. Mas os raios difusos do sol não são fortes o suficiente para causar uma queimadura na superfície de uma folha. Só que seu protetor solar natural não significa proteção total. Muita exposição à radiação ultravioleta danifica as células das folhas e da casca da maioria das plantas. O núcleo da Terra é tão quente quanto a superfície solar. Você pode achar que seria fácil derreter todo o nosso planeta, especialmente porque o núcleo está a apenas 2.900 km de distância da superfície. Se o Sol estivesse tão perto, seríamos como batatinhas fritas. Mas estamos vivos porque o centro da Terra é cercado por um manto de rocha, que é principalmente sólido. A crosta sobre a qual caminhamos flutua sobre esse manto e nos protege. Se o Sol estivesse próximo, teríamos apenas espaço vazio para nos proteger, e você e eu não estaríamos conversando. Além disso, para derreter o planeta inteiro, precisaria de muito mais energia do que o calor do núcleo. É isso. O mar, essa besta aquática implacável, vem desafiando todas as tentativas de domá-lo há séculos. Muitos navios movidos pelo vento passaram pelas partes mais desafiadoras do mundo. Alguns sobreviveram à luta contra o mar, e muitos perderam. Estamos no ano de 1834. Um navio chamado Pilgrim está estabelecendo uma rota para navegar da Califórnia para Boston. Os viajantes vão se aventurar pela América do Sul e depois pelo Cabo Horn, no Chile. O Richard se inscreve como marinheiro mercante a bordo do Pilgrim. Esta é sua primeira viagem no mar. A tripulação conta ao Richard histórias sobre a passagem de Drake pelo Cabo Horn, uma rota lendária por seus perigos. Inúmeros navios e marinheiros desapareceram nessas águas. Desde a descoberta em 1526, o Cabo Horn rapidamente se tornou conhecido por todos aqueles que navegavam em torno dele como o teste final da habilidade de qualquer marinheiro e de força de qualquer navio. Aqueles que sobreviveram à jornada chamam o Cabo Horn de pesadelo de marinheiro. Jack, o timoneiro, um veterano, dirige o navio em direção a esta perigosa rota. Jack está a bordo do Pilgrim desde que foi recrutado pela primeira vez em 1825. Ele passou pelo Horn muitas vezes, cada vez aprendendo uma lição diferente com os desafios oferecidos pelo mar. O Pilgrim foi reformado após a sua última viagem, há 1 ano. Richard valoriza a experiência de Jack, já que é a sua primeira jornada no mar. Jack garante a Richard sua confiança no Pilgrim, mesmo que seja apenas um pequeno brigue de madeira com 2 mastros. Jack está ciente que os navios de madeira estão gradualmente se tornando desatualizados, sendo substituídos por novos navios movidos a vapor. Mas Jack prefere a manobrabilidade do Pilgrim e o escolheria ante os navios de aço a qualquer momento. O Richard está animado por estar a bordo. Há muito o que explorar na vida como marinheiro mercante. Mas o cara luta para acostumar seu caminhar com o movimento da embarcação. Ventos fortes fazem o Pilgrim se mover mais rápido, proporcionando ao Richard uma rápida introdução à vida no mar. Ao mesmo tempo, nada pode prepará-lo para a experiência de passar pelo Cabo Horn. É o ponto de terra mais ao sul antes da Antártica. A lacuna entre o continente gelado e Cabo Horn inclui a infame passagem de Drake, aproximadamente 1.100 quilômetros entre o Cabo Horn e a Península Antártica. Ventos fortes proporcionam uma jornada firme e ininterrupta em direção ao Horn. Mas, como Jack falou para o Richard, os ventos ficam mais concentrados na passagem de Drake. Eles criam um efeito de canalização, tornando-se mais fortes e imprevisíveis. O Richard não tem certeza do que isso pode significar para o Pilgrim, mas entende que não há uma rota mais fácil para viajar pela América do Sul. Alguns dias se passam. O Pilgrim navega pelas muitas ilhas que compõem a costa oeste do Chile. Embora o mar esteja relativamente calmo, o Richard continua a lidar com sua falta de costume em alto mar. Seus movimentos ainda não são muito graciosos. O convés, sempre oscilante, sobe e desce o tempo todo.
e o Richard acha difícil se acostumar com o movimento. Ondas grandes e aleatórias atingem o Pilgrim de todos os ângulos. O navio está se aproximando rapidamente do Cabo Horn. Richard olha para grandes nuvens negras estrondosas à distância. "Bem-vindo ao Horn", diz Jack meio rindo. O sorriso irônico em seu rosto logo desaparece. O homem fica sério, sabendo o que espera por todos eles. Ventos mais fortes começam a soprar as velas enquanto a tripulação se esforça para se segurar nas cordas. Richard se prepara desesperadamente para ajustar as velas traseiras, ajustando-se à constante mudança devido aos fortes ventos do sul. Jack se mantém firme no leme, sabendo da importância de seu papel. Ele desconfia da ondulação. Ela pode aumentar muito rapidamente quanto mais ao sul eles viajam. É crucial que o Pilgrim não se aventure muito perto do Horn quando eles se aproximarem. A grande escuridão que estava à distância está agora ao redor deles, enchendo o céu em todas as direções. Nuvens enegrecidas jogam chuva e granizo à tripulação, enquanto tentam resistir ao clima enfurecido. Jack é comandado pelo capitão no leme, mudando a direção da embarcação. A temperatura caiu significativamente. Mal mantendo a água fora dos olhos, ele se vira em direção à proa do lado bombordo para proporcionar ao rosto uma breve pausa do tormento do vento. Olhando para longe, o homem vê o Horn, cercado por névoa. É uma visão assombrosa. Ele guia o Pilgrim ao longo da face do Horn e a distância vai ficando menor. As ondas diminuem de altura à medida que o mar se torna mais raso. Essas ondas são muito mais íngremes e seu ângulo pode causar mais danos à embarcação de madeira. O Jack não tem certeza de quantas dessas ondas o Pilgrim pode aguentar antes que o casco ceda. Richard, ainda responsável pelas velas traseiras, observa a água e os icebergs flutuando. Ele não tem certeza de quão grandes eles realmente são, já que a maior parte deles está escondida debaixo d'água. Mas ele sabe que deve alertar o Jack se algum chegar muito perto. Um acidente com apenas um iceberg é tudo que o casco aguenta. Obedientemente, ele vigia ao lado e à distância. Os icebergs não são as únicas coisas a serem observadas. Vagalhões também são comuns nessas águas. Os oceanos Antártico e Pacífico que se conectam, misturados com o tempo tempestuoso, formam ondas juntos. Isso cria vagalhões muito maiores. Sabe-se que tais ondas atingem até 30 metros de altura. Elas podem destruir a maioria dos navios em seu caminho. Certamente seria o fim do Pilgrim se ele se deparasse com um vagalhão. Correntes fortes ajustam a rota do Pilgrim, como se o Horn estivesse tentando atrair o navio em direção às suas águas rasas rochosas. Lentamente eles estão se aproximando do Horn. Jack está lutando contra a corrente no leme. Girando o timão, ele estica o corpo o máximo que pode. Grunhindo, ele mergulha o timão do lado bombordo para este bordo e vice-versa. O capitão continua gritando instruções. Para um novato, elas são extremamente confusas, mas Jack, um veterano, continua a interpretar as direções com facilidade, dirigindo para reajustar seu curso para longe do Horn. O capitão ordena que o Richard avalie o casco abaixo dos convéses. Com o nível de desafios que a passagem de Drake forneceu até agora, certamente danificou o navio de alguma forma. Richard corre para o convés enquanto outro marinheiro grita algo com ele, mas o barulho do mar dificulta que eles se ouçam. Uma onda atinge a lateral, jogando água para o convés. Richard consegue se segurar no mastro antes de ser quase varrido ao mar. Todo o convés da frente parece estar debaixo d'água, se segurando enquanto a água atinge de todos os lados do navio e esperando que esvazie, o Richard observa o Horn passar lentamente. Ainda assim, acena para o Pilgrim, como se pedisse suas dívidas à tripulação. As correntes ainda estão puxando o navio enquanto a tempestade continua, sem final à vista para a luta. A tempestade está ficando cada vez maior e mais feroz. Richard cria coragem e desce para avaliar os danos. Depois de uma descida lenta para os convéses inferiores, o Richard pode finalmente olhar para o casco dos aposentos do navio. Ele não percebe nenhum dano, mas está chocado com a profundidade da água dentro. Agora está na altura da cintura. Copos, entre outras coisas, flutuam na água. Mesmo dentro do navio, ele não consegue escapar das ondas. Incapaz de entender tudo isso, ele fica congelado, ouvindo os barulhos da toda-poderosa Mãe Natureza lá fora. O mar ruge ainda mais descontroladamente, ondas constantemente batendo contra o casco. Parece um tambor sombrio, uma contagem regressiva lenta para o fim do Pilgrim. Richard se força a voltar aos terrores dos convéses acima, agarrando-se aos trilhos para caminhar cuidadosamente pelas escadas escorregadias. Ele deixa os rangeres perturbadores dos convéses de madeira.
Eles logo são substituídos pelos sons tensos das cordas, os gritos de outros marinheiros e o rugido ensurdecedor do mar batendo ao seu redor. Jack está no comando, focado em seu papel, ainda lutando contra o vento e as ondas, mesmo com a adição de gelo e geada. Parece que o mundo ao seu redor se esforça para distrair o homem do seu dever, mas Jack avança com determinação. Durante 9 dias, o Pilgrim luta contra as constantes mudanças no tempo tempestuoso, enfrentando todos os tipos de obstáculos, mas o navio consegue sobreviver. Ao deixar a tempestade para trás, a tripulação definiu seu curso para o norte até o seu destino final. A visão do sol espreitando através das nuvens escuras é a coisa mais aliviadora que o Richard já viu. Infelizmente, o Richard perdeu suas rações em algum momento durante a tempestade. No mar, se suas rações estão perdidas, é o seu próprio azar. Felizmente, o Jack tem a gentileza de compartilhar um pouco dele. Pastagens de Puna, Peru. Um deserto nu, terra rochosa e um grande nada. Ah não, espere! Aqui temos a Yareta. Yareta é uma planta com uma flor com uma aparência tão única que você pode até pensar que foi photoshopada. Isso porque ela é muito diferente do resto do deserto. À primeira vista, parece que algumas rochas estão cobertas de musgo. Mas estamos falando de uma planta de 3.000 anos encontrada nas pastagens geladas de Puna, nos Andes. Essa planta cresce em tufos, e eles são tão densos que você poderia ficar em cima de um arbusto de yareta e seu peso seria suportado sem problemas. Spotted Lake, ou Lago Manchado, no Canadá. Dizem que é o local mais mágico do Canadá. No inverno e na primavera é apenas um lago normal que se parece com qualquer outro. Mas experimente ir lá no verão, quando a água começa a evaporar. Será como se você tivesse entrado em um mundo diferente. Uma paisagem pontilhada de bolinhas com manchas azuis, verdes e amarelas. Durante o verão, se formam mais de 300 piscinas e elas parecem mágicas. Ao longo dos séculos, as pessoas acreditavam que cada uma delas tinha propriedades curativas diferentes. Ah, e a explicação para as cores vibrantes é ciência pura. Elas possuem uma alta concentração de diferentes minerais. Rio Tinto, Espanha. Por mais de 5.000 anos, este rio vermelho foi cercado por minas cheias de cobre, prata, ouro e outros minerais. Essa alta concentração de metais dá ao rio sua cor avermelhada única. As pessoas mineraram na região por séculos, até que toda a indústria começou a desaparecer. As minas permaneceram abandonadas até serem redescobertas no século XVIII. O rio é bastante impressionante, mas também é muito perigoso para as pessoas devido à sua alta acidez. As bactérias na água criam condições semelhantes a algumas que podem ser encontradas em outros lugares do nosso sistema solar. Por exemplo, os cientistas acreditam que há algo semelhante em uma das luas de Júpiter, a Europa. Um oceano ácido está escondido sob a superfície dessa lua. Baía de Toyama. Se você estiver caminhando ao longo da costa da Baía de Toyama, no Japão, pode ter sorte de ver uma luz azul neon mística. Ela vem debaixo da água e ilumina o mar noturno. Não há muitos lugares onde se possa ver um fenômeno como este. É a lula vagalume que é responsável por esse show de tirar o fôlego. Ela vive a uma profundidade de mais de 200 metros abaixo da superfície. Mas na primavera, essas criaturas se reúnem perto da costa. Às vezes, as ondas até as levam até a praia. A luz que emitem é, na verdade, uma camuflagem para proteção. Durante o dia, as lulas retornam para o fundo, mas elas voltam para a festa perto da costa à noite. A luz que emitem não é tão forte para que você possa ler no escuro, mas ainda assim é bastante impressionante. Geyser Fly, Nevada, Estados Unidos. Imagine que você está em um foguete espacial. De repente, percebe que entrou na atmosfera de algum planeta desconhecido. Você nem percebeu. A gravidade do planeta começa a puxar seu foguete para baixo. Logo, ele cai na superfície. Felizmente, sua espaçonave é robusta o suficiente para permanecer intacta. Então você veste seu traje espacial e rasteja para fora. Bem na sua frente, há algo que você nunca viu antes. Natureza incrível, cores incríveis e uma coisa bizarra parecida com uma montanha. E de repente, ela cospe uma coluna de água fervente. Você balança a cabeça. Ah, era sua imaginação fértil. Na verdade, você está em Nevada, olhando para o Geyser Fly. Mas não se decepcione, pois é maravilhoso. O geyser apareceu na década de 1960, quando uma empresa de energia geotérmica fez um buraco, permitindo que as águas subterrâneas escapassem.
E as cores semelhantes às que você pode ver no Parque Nacional de Yellowstone? Tudo causado pelas algas. Por falar em Yellowstone, é outro lugar que parece ter sido importado de outra galáxia. Em uma área quase 2 vezes a do Distrito Federal, existem mais de 10 mil recursos hidrotermais, 500 geysers e cachoeiras incríveis. Singh de Bemaraha, Madagascar. Este é o lugar onde você pode facilmente imaginar que encontrará alguns animais antigos. Você quase pode vê-los se escondendo em algum lugar entre as rochas pontiagudas que chegam a 100 metros. Metade deste parque nacional é coberto por uma floresta, e a outra metade é rochosa, formada pela erosão da água. O local é o lar de muitos animais, como camaleões, iguanas, sapos e muitas espécies diferentes de lêmures. Geleira Vatnajökull, Islândia. Em sua busca pelas maravilhas extraterrestres do nosso planeta, não se esqueça de passar pela Islândia. Lá você encontrará a maior geleira de toda a Europa. Em alguns lugares, o gelo pode ter mais de 900 metros de espessura. Vatnajökull tem 30 geleiras prontas para serem exploradas. São canais de gelo que uma vez voaram para fora de uma calota de gelo, mas permaneceram presos dentro dos limites do vale. Quanto às famosas cavernas de gelo da Islândia, elas se formam quando a água do degelo atravessa uma geleira tentando chegar à superfície. Isso geralmente acontece no verão, quando as temperaturas são mais altas e o fluxo de água é mais turbulento. Quando as temperaturas baixam, a água congela e assim as cavernas são moldadas. Staffa, Escócia, no Reino Unido. Staffa é uma ilha desabitada que parece ser de outro planeta. Depois de vê-la, você não consegue se livrar da sensação de que ela esconde muitos segredos. A verdade é que é um local calmo, quase totalmente tomado por aves marinhas e focas. Mesmo assim, ninguém pode negar que as incríveis colunas de rocha dão a este lugar um aspecto único e misterioso. Isso sempre encorajou a população local a espalhar lendas sobre a caverna em comum. As suas colunas se formaram há milhões de anos, principalmente como resultado de erupções vulcânicas. Cavernas Glowworm, na Nova Zelândia. Imagine encontrar uma entrada para uma caverna mágica. Você rema seu barco, ansioso para dar uma espiada lá dentro, e é recompensado com uma das vistas mais bonitas de todos os tempos. Uma caverna fechada que parece conter um magnífico céu estrelado. Você não precisa percorrer todo o caminho ao redor da Via Láctea para encontrar algo assim. As cavernas Glowworm na Nova Zelândia estão lá, esperando você. Elas começaram a se formar há milhões de anos, e agora tem uma coleção impressionante de estalagmites e estalactites. Mas o que as torna realmente especiais são os vagalumes. As cavernas abrigam milhares e milhares de larvas luminescentes. Os vermes precisam atrair insetos e parceiros em potencial. Para fazer isso, eles usam sua cauda que brilha no escuro. Existem muitas cavernas como essa na área, e as pessoas as exploram há mais de 100 anos. Wulingyuan Tianche, China. Este lugar incrível tem paisagens de tirar o fôlego e mais de 3 mil pilares de arenito. Parece que a natureza decidiu fazer sua própria versão de arranha-céus. Alguns deles têm a metade da altura do Empire State Building. Normalmente, você não consegue nem descobrir onde os pilares começam. Ao tentar decifrar, tudo que você vê ao fundo é uma névoa sem fim. 2 pontes de pedra natural parecem flutuar entre os pilares perdidos nas nuvens. O Olho do Saara. Esse é um mistério que permaneceu oculto por milênios. Essa formação geológica é difícil de detectar quando se está no solo. Por isso não foi descoberta até que as pessoas começaram a explorar o espaço. Por algum tempo, os cientistas pensaram que fosse uma cratera causada pelo impacto de algum objeto espacial na superfície da Terra. Mas, depois de pesquisar, descobriram que a origem do olho era inteiramente terrestre. Hoje em dia, os geólogos acreditam que a formação do olho tenha começado há mais de 100 milhões de anos, quando as placas tectônicas estavam dividindo o supercontinente Pangeia. A rocha derretida, que estava subindo em direção à superfície, criou uma cúpula maciça composta de diferentes camadas. Mais tarde, a atividade vulcânica e a erosão finalizaram o visual do olho. Lago Baikal, na Rússia. O mais profundo, o mais antigo e um dos maiores lagos de água doce do mundo certamente tem seus próprios segredos. O lago fica congelado do início de janeiro até maio. No verão, a água é tão clara que dá para ver até 40 metros de profundidade. Isso porque o gelo derretido das montanhas da Sibéria é incrivelmente puro. Também não há sais minerais em Baikal.
Salar de Uyuni, Bolívia. É um dos lugares mais extremos da América do Sul. A maior planície de sal do mundo se estende por mais de 10.400 km². O salar apareceu quando os lagos pré-históricos evaporaram há milhares de anos. Uma espessa crosta salgada se estende além do horizonte. A certa altura, você nem tem certeza de onde termina a terra e começa o céu. Deserto do Atacama, no Chile. O deserto mais seco do mundo envolve paisagens rochosas, lagos salgados, dunas e temperaturas extremas. Em algumas partes do deserto, não chove há quase 500 anos. Sem água ou nutrientes no solo, não há plantas. Essa é uma das razões pelas quais você pode se sentir como se estivesse em outro planeta, como Marte. Mas espere a noite cair. Um céu infinito cheio de estrelas parece uma janela para o universo e seus mistérios. Se você é fã da Doutora Pimple Popper, provavelmente está enlouquecendo neste momento, com vontade de espremer todos os cravos em volta dessa boca. Mas, na verdade, essa é uma formação de colina que pode ser encontrada em Garb, no Sudão. Saber disso talvez a torne ainda mais assustadora, pois parece que a rachadura no meio está engolindo tudo ao redor. Esse cenário de buraco negro nos traz à mente nossa próxima parada, a Ilha Vostok. Esse local misterioso é um atol de coral de 59 acres, situado no sudoeste do Oceano Pacífico, cerca de 640 quilômetros a noroeste do Tahiti. Se você der uma olhada no Google Earth, parece que o local foi totalmente apagado, gerando todo tipo de teorias malucas. As pessoas continuam dizendo que esse lugar é uma base ultra secreta, ou até mesmo uma ilha fictícia saída diretamente do filme Lost. Mas o que vemos aqui é, na verdade, apenas uma floresta densa e verde escura composta de árvores Pisonia. Como ninguém vive lá e quase ninguém a visita, a ilha é praticamente intocada pelos humanos. Essa enorme estrela ou mandala está situada nos arredores de Beatty, Nevada. Ela deixou a internet intrigada, com as pessoas tentando descobrir se ela é evidência de algum tipo de atividade extraterrestre. Para aumentar o mistério, esse local fica bem perto da Tonopah Test Range, também conhecida como a famosa Área 52. Apesar de seu aspecto assustador, provavelmente é apenas um dos milhares de círculos nas plantações que ganharam fama após o surgimento do Google Earth. Essa formação em espiral aqui também está localizada em Nevada e, sem dúvida, parece outro círculo de plantação que é de arrepiar. Mas as coisas ficam ainda mais estranhas se você usar a opção Street View. Ao aproximar cada vez mais o zoom, você perceberá que ela é composta de rochas cuidadosamente dispostas. Esse labirinto faz parte de um museu a céu aberto, situado na cidade fantasma de Rhyolite. E, se isso não for assustador o suficiente, dê uma olhada ao redor e você verá dezenas de homens sinistros com capas brancas. Apesar de sua aparência realista, essas silhuetas são, na verdade, estátuas de uma instalação criada por uma artista belga nos anos 80. Ainda mais estranho do que tropeçar em um grande círculo no chão é encontrar um monte deles. Nosso próximo local, em Wyoming, está repleto de estruturas circulares peculiares, a ponto de ser difícil contar todas elas. Durante o século XX, esse estado americano passou de uma economia agrícola para uma economia industrial, dominada pela extração de petróleo, gás e carvão. Portanto, esses círculos provavelmente são remanescentes de uma fazenda de tanques. Quero dizer, locais onde os tanques de armazenamento de petróleo costumavam estar localizados. Se quiser evitar pesadelos, recomendo fortemente que não procure o mausoléu de Emil Becker na Polônia. Se por acaso você o encontrar usando o modo Street View, prepare-se para se deparar com um lugar abandonado e com a escultura mais aterrorizante que existe. Que horror! Mantendo o tom assustador dessa conversa, vamos para um canto isolado do Cazaquistão, onde você pode encontrar um pentagrama gravado na superfície da Terra. Essa formação é enorme, medindo cerca de 366 metros de diâmetro. Antes que você tire conclusões precipitadas sobre essa formação estar relacionada a algum tipo de adoração de divindades do submundo, vale a pena observar que o pentagrama, na verdade, é o contorno de um estacionamento projetado no formato de uma estrela. A forma de estrela é marcada por ruas, que estão alinhadas com árvores, tornando a forma de estrela ainda mais distinta em fotos aéreas. Você pode identificar esse símbolo peculiar a uma grande distância. À primeira vista, ele pode até se assemelhar a um alfabeto de outro mundo. Como se uma civilização altamente inteligente estivesse tentando nos enviar uma mensagem de alerta. Mas esse mistério já está resolvido.
Estamos no De Hoge Veluwe, um parque nacional holandês localizado na província de Gelderland. E essas linhas são, na verdade, parte do logotipo do parque. Procure por essas coordenadas para encontrar o que parece ser uma formação de terra, diretamente de uma paisagem extraterrestre, ou talvez de um cenário de Avatar. Acredita-se que esse lugar, localizado na Mongólia Interior, na China, seja uma mina de granito. Mas é um pouco misterioso porque ele tem um tom azul tão marcante no Google Earth. Se você verificar no Microsoft Bing Maps, por exemplo, o mesmo local aparece em um tom muito mais natural. No Outback australiano, há um enorme geoglifo conhecido como Maori Man. Descoberto no final dos anos de 1990, ele parece representar um homem indígena australiano caçando com um bumerangue ou bastão. A figura se estende por mais de 3,2 km de comprimento e cerca de 2,5 km de largura. Ela tem sulcos profundos esculpidos no solo, o que aumenta a complexidade de sua formação e origem. Apesar dos esforços para descobrir seu propósito, sua origem ainda é um mistério. Este é o Desert Breath, localizado no Saara. Como muitas coisas que você viu neste vídeo, essa formação também gerou especulações sobre ter sido criada por seres extraterrestres. Mas uma rápida pesquisa no Google esclarece esse mistério. Acontece que se trata de uma instalação artística criada por um grupo de 3 artistas gregos em 1997. Eles fizeram de tudo, movimentando 26 mil metros quadrados de areia e até mesmo criando uma grande piscina no meio dela. O Egito ainda guarda muitos mistérios, e você mesmo pode explorá-los com o Google Earth. Foi assim que algumas pessoas se depararam com esse impressionante platô de formato triangular e imediatamente chegaram à conclusão de que haviam descoberto uma pirâmide escondida. No entanto, os especialistas acabaram com suas esperanças. Eles acreditam que não há explicação plausível para a existência de uma pirâmide nessa área, localizada a 13 quilômetros a oeste da borda do Vale do Nilo, no Alto Egito. É provável que essa descoberta não passe de uma colina que sofreu os efeitos da erosão, combinada com uma grande dose de ilusão. Em alguns casos, a própria natureza é responsável pela criação de esculturas assustadoras, como a Badlands Guardian, em Alberta, Canadá. Se você olhar de cima, notará não uma, mas 2 cabeças humanas emergindo da paisagem. Esses seres gigantescos foram esculpidos pela erosão da água da chuva em camadas de solo rico em argila. Ironicamente, outras estruturas feitas pelo homem dão a impressão de que este está usando fones de ouvido com fio. Parece que os desertos são um local privilegiado para a descoberta de imagens estranhas no Google Earth. Portanto, nossa próxima parada é a China. No deserto de Gobi, você encontrará linhas brancas em zigue-zague que parecem um tanto aleatórias. O primeiro desafio para os especialistas foi descobrir do que essas estruturas eram feitas, pois é difícil dizer se foram pintadas ou escavadas na paisagem. Ainda há muita especulação sobre isso na internet, mas a explicação mais plausível é que essa estrutura é usada para calibrar satélites. Dessa forma, as câmeras de satélite podem focar essas grandes grades para se orientarem no espaço. Dê uma olhada neste avião intacto que parece ter afundado no oceano na costa da ilha Crooked, nas Bahamas. Alguns vídeos virais afirmam que se trata de um avião acidentado pertencente a um infame Pablo Escobar. A verdade é que algo caído no fundo do oceano não pode ser tão visível. Portanto, é mais provável que seja um avião que estava realmente voando quando o Google capturou essas imagens. No entanto, há uma forte crença de que Pablo Escobar tinha um avião que caiu nas proximidades, mas foi em outra parte das Bahamas, conhecida como Norman's Cay. Você ainda pode avistá-lo em águas rasas azul turquesa. Basta pesquisar Norman's Cay Sunken Plane, que significa avião afundado em Norman's Cay, e lá está ele. Se você está convencido de que os extraterrestres já estão entre nós, vá em frente e digite essas coordenadas no Google Earth. Explore a área usando Street View e... Uau! O que é isso? É claro que não estamos falando de visitantes de outros planetas, mas essa sombra de uma criatura gigantesca ainda me dá arrepios. Na verdade, é apenas uma pessoa carregando uma daquelas câmeras de 360 graus do Street View, escondidas em uma mochila de tracker. Portanto, se você der uma boa olhada no Google Earth, talvez encontre mais desses seres de pescoço alongado andando pelo mundo. Podemos estar mais perto de encontrar um planeta massivo e gelado além da órbita de Netuno.
Desculpe, Plutão, ainda não é você. Recentemente, um mapeamento do universo usando dados de um telescópio no Havaí eliminou cerca de 78% dos possíveis locais para esse misterioso Wall-E do espaço. Algumas pessoas o chamam de Planeta 9, enquanto outras preferem Planeta X. De qualquer forma, ele vem causando polêmica desde que sua existência foi proposta pela primeira vez, e isso se deve principalmente ao fato de que nenhum estudo até agora conseguiu responder à grande questão: ele realmente existe? Se descoberto, o Planeta 9 seria o quinto maior planeta de nosso sistema solar, com uma massa 10 vezes maior que a da Terra. Também se acredita que ele seja gasoso como o Urano. O estudo inicial sobre o Planeta 9, datado de 2016, sugere que esse novo planeta colossal orbita o Sol 20 vezes mais longe do que Netuno, que fica a cerca de 4,5 bilhões de quilômetros. Como resultado, o Planeta 9 levaria entre 10 mil e 20 mil anos para completar uma única órbita ao redor do Sol. Se confirmado, esse mundo ainda a ser descoberto dominaria uma região maior do que qualquer outro planeta conhecido em nossa vizinhança cósmica. Todas essas são hipóteses intrigantes, mas sem uma única evidência ou observação que a sustente. Antes de descartar essa hipótese como um palpite, é importante observar que esses pesquisadores se basearam em modelagem matemática complexa e simulações de computador para especular sobre as características do planeta. Porque é isso que eles fazem. A presença hipotética desse planeta explicaria várias características misteriosas localizadas além de Netuno. Estamos falando especificamente do Cinturão de Kuiper, uma enorme região em forma de rosquinha repleta de detritos gelados que sobraram da formação do Sistema Solar, incluindo cometas e planetas anões como o Plutão. O que acontece é que os 6 objetos mais distantes do Cinturão de Kuiper exibem órbitas elípticas que estão todas orientadas em uma direção semelhante no espaço físico e inclinadas aproximadamente 30 graus para baixo em relação ao plano orbital de nossos 8 planetas conhecidos. O que é estranho aqui é que, apesar de suas velocidades orbitais distintas ao redor do Sistema Solar, eles mantêm esse alinhamento. A probabilidade de tal alinhamento ocorrer aleatoriamente é extremamente baixa, em torno de 0,007%. Então, eis que surge o Planeta 9, um corpo celeste maciço hipotético que oferece uma explicação plausível para esse estranho fenômeno, possivelmente exercendo influência gravitacional para moldar essas órbitas. A teoria inicial não se sustentou por muito tempo, enfrentando acusações de viés de observação e erros de cálculo. Então, em 17 de fevereiro, outro estudo surgiu, reavivando a ideia de que talvez o Planeta 9 esteja lá fora, afinal de contas. Dessa vez, os astrônomos espanhóis tentaram uma nova abordagem, concentrando-se na observação de objetos transnetunianos extremos. Esses corpos celestes orbitam o Sol em trajetórias elípticas altamente esticadas, com distâncias médias superiores a 22 bilhões de quilômetros. A pesquisa sugere que as distâncias entre os nodos desses objetos e o Sol podem fornecer pistas sobre a localização do Planeta 9. Esses nodos são os pontos em que a órbita de um corpo celeste cruza o plano do Sistema Solar. Quando esses objetos atingem esses pontos, é mais provável que interajam com outros corpos do Sistema Solar, podendo causar mudanças significativas em suas órbitas ou até mesmo colisões. Portanto, se a trajetória desses objetos transnetunianos extremos permanecer estável, tudo estará bem. Mas se não permanecer estável, bem, isso é um sinal de que algo mais, algo grande, está atrapalhando a trajetória deles. E foi exatamente isso que a pesquisa descobriu. Há algo invisível lá fora, tirando esses objetos do curso. E esse algo pode ser um planeta que está se resfriando a uma distância de 300 a 400 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Até hoje, o estudo dos objetos transnetunianos extremos é a evidência mais forte que temos da existência do Planeta 9. E se você ainda não está convencido com essa teoria, saiba que movimentos estranhos como esses já levaram à descoberta de planetas antes. Netuno, por exemplo, foi descoberto porque o movimento de Urano não estava de acordo com as previsões da gravidade newtoniana. Mas a deflexão de sua órbita poderia ser explicada se fosse causada pela atração de um planeta ainda não descoberto. E assim, descobrimos Netuno. O ano é 2021 e tem todo um burburinho sobre o Planeta 9 novamente. Depois de corrigir algumas suposições antigas, os estudos agora estão se inclinando para a ideia de que esse mundo misterioso dá uma volta épica ao redor do Sol a cada 7.000 anos. Essa é uma grande notícia, pois significa que esse planeta pode estar mais próximo do que pensávamos, facilitando a localização por nossos telescópios.
O artigo também sugere que há uma enorme chance de 99% de que as órbitas estranhas desses objetos distantes se devam a esse planeta invisível, e não apenas a uma coincidência cósmica. Agora, as chances de toda essa situação ser um acaso caíram para uma chance em 250, o que é muito melhor do que a chance de 1 em 10 mil que tínhamos em 2016. Todos esses números otimistas nos trouxeram ao ponto em que estamos hoje, mantendo nossas esperanças e trabalhando em equipamentos melhores para continuar a missão de detectar o Planeta 9. Conforme mencionado anteriormente, pesquisadores do Havaí criaram uma espécie de mapa do tesouro utilizando o telescópio de pesquisa panorâmica e sistema rápido de resposta, para eliminar 78% de suas localizações. Essa é uma ótima notícia, considerando o desafio que é encontrar uma agulha do tamanho de um planeta em um palheiro cósmico. Mas, infelizmente, a presença do Planeta 9 continua sendo um fantasma nos escuros confins do nosso sistema solar. Os entusiastas ainda estão convencidos de sua existência e acreditam que é apenas uma questão de tempo até comemorarmos a descoberta do novo primo cósmico da Terra. Eles estão depositando suas esperanças no Observatório Vera Kuppenrubin, que está sendo construído no Chile e deve iniciar suas operações científicas no final de 2025. Ao longo de 10 anos, esse observatório fará a varredura de todo o céu do hemisfério sul a cada poucas noites com um telescópio de 8 metros, de movimento rápido e equipado com a maior câmera digital do mundo. A ideia é catalogar tudo o que existe no sistema solar, indo até Netuno e além dele, e rastreando os movimentos de milhões de objetos celestes, incluindo lixo espacial, asteroides, cometas e estrelas. Se o Planeta 9 estiver de fato lá fora, esse telescópio de última geração poderá ser o único a encontrá-lo. A existência desse planeta misterioso está longe de ser universalmente aceita pela comunidade científica. Isso ocorre simplesmente porque o Planeta 9 não é a única explicação para os estranhos fenômenos que ocorrem além de Netuno. Uma teoria sugere que um grupo de objetos distantes, como planetas anões, cometas e luas, pode estar influenciando coletivamente as órbitas dos objetos transnetunianos extremos. Outros acreditam que um buraco negro está por trás de tudo isso. Essas massas comprimidas são alguns dos objetos mais densos do universo, potencialmente capazes de afetar as órbitas de outras massas, como se acredita que esse suposto Planeta 9 fantasma esteja fazendo. Outra perspectiva ousada sugere que nosso entendimento atual das leis da gravidade é falho, na verdade incompleto. Essa teoria, conhecida como dinâmica newtoniana modificada, propõe que esses objetos gelados distantes exibem um comportamento estranho não devido à interferência de outro planeta, mas sim porque o imenso campo gravitacional da Via Láctea os está influenciando. Entretanto, até mesmo os defensores dessa teoria reconhecem que é muito cedo para tirar conclusões definitivas e que ainda são necessárias pesquisas muito mais extensas. Enquanto continuamos nossa busca incessante pelo Planeta 9, alguns astrônomos deram um passo adiante, sugerindo a existência de um hipotético Planeta 10. Esse mundo tem massa e tamanho semelhantes aos de Marte ou da Terra, e está localizado nas bordas do Cinturão de Kuiper. Mas o problema é que, se esse suposto Planeta 10 for de fato tão pequeno quanto os cientistas acreditam, ele pode não ter gravidade suficiente para limpar sua órbita de detritos. E isso é muito semelhante ao que acontece com Plutão, sendo uma das razões pelas quais ele teve problemas em 2006. Então sim, é melhor não ficar muito animado. Esse suposto Planeta 10 pode acabar sendo classificado como outro planeta não. A estrutura de Richard é uma formação gigante no Saara que se parece exatamente com um olho de boi gigante. É tão grande que pode ser vista do espaço. Até mesmo a CIA se interessou por ela, e em 1965 planejou um sobrevoo em busca de anomalias geomagnéticas. As descobertas ainda são confidenciais. Talvez as teorias sejam verdadeiras e esse lugar seja realmente a cidade perdida de Atlântida. Ela supostamente afundou sob as ondas, mas descobertas recentes estão nos apontando para uma direção diferente. Trata-se de uma história antiga que remonta a tempos longínquos, e Platão foi o primeiro a mencioná-la. O lugar tinha muita vegetação e uma estrutura curiosa, 3 círculos concêntricos de terra ao redor de 2 círculos de água. 2 citações importantes do texto do autor grego sugerem que Atlântida pode não ter sido uma ilha típica no meio do oceano. Além disso, ela teve uma grande influência da África e da Europa, o que desafia a ideia de que estivesse no Atlântico. Acontece que o olho do Saara e Atlântida são parecidos.
Quando os astronautas viram o olho do Saara de cima, inicialmente suspeitaram de uma cratera de impacto de meteorito, mas os anéis da estrutura correspondem ao layout descrito de Atlântida. E o mais importante é que o Saara nem sempre foi um deserto. Antes era uma região tropical e se transformou há cerca de 11 mil anos. Os pesquisadores encontraram evidências de um rio enorme chamado Tamanrasset, que poderia ter sustentado uma comunidade. Ele fluía em direção à estrutura Richat, alinhando-se com a descrição de Platão. A via marítima transsaariana atravessou o Saara de 50 a 100 milhões de anos atrás. O mar supostamente destruiu Atlântida há cerca de 11.500 anos, provavelmente devido a um rápido aumento no nível do mar causado pelo fim da Idade do Gelo. As imagens do World View da NASA mostram padrões consistentes com essa teoria. Esses anéis concêntricos podem ser a chave para desvendar os segredos da evolução do nosso planeta ao longo de milhões de anos. Eles são moldados pela erosão em camadas de rocha resistentes, criando um padrão assustador de cumes e depressões. O pico central se ergue orgulhosamente a 400 metros de altura. A parte central passou por uma transformação significativa pela erosão, revelando uma estrutura circular com um pico elevado. Ao contrário das crateras de impacto, o olho do Saara exibe equilíbrio e simetria impressionantes. Alguns dizem que é resultado da elevação da rocha, esculpida pelo vento e pela água. Outros acham que se trata de um antigo anticlínio, erodido para revelar sua glória concêntrica. Há ainda a teoria do diápero de sal, que sugere que a flutuabilidade do sal esculpiu essa beleza. Técnicas de datação comprovam que ela se formou entre 541 e 252 milhões de anos atrás. Ferramentas antigas estão espalhadas ao redor dos anéis externos da estrutura, perto dos leitos dos rios. Algumas mais antigas de pedra também foram encontradas nas mesmas áreas. E ainda assim, embora tenham sido achadas algumas pontas de lança do período neolítico, não há muitos sinais de que as pessoas viviam ali naquela época. A área parece ter sido usada para atividades de curto prazo, como caça e fabricação de ferramentas. Há outros mistérios sobrenaturais que assombram nosso mundo. Um deles está na Noruega, o sinistro fenômeno da luz de Hesdalen, também conhecido como Vale das Luzes, deixa os cientistas confusos. Esse vale tem 16 quilômetros de largura, é bastante isolado, mas uma caixa azul peculiar fica no alto da encosta, equipada com câmeras que escaneiam o vale. A saga inquietante começou na década de 1980, quando o céu noturno sobre Hesdalen entrou em erupção com bolas de fogo ardentes, um espetáculo recorrente que causa arrepios na espinha daqueles que o testemunharam. Essa não foi uma ocorrência passageira, pelo contrário, tornou-se algo regular. Moradores aterrorizados relataram encontros com esses fenômenos luminosos inexplicáveis, alguns dos quais perto de suas casas. O mal-estar se espalhou como fogo. Em seu auge, havia cerca de 20 avistamentos por semana. O fenômeno apareceu em jornais, revistas e na mídia mundial. Logo, as pessoas se reuniram no vale na esperança de ver as luzes. Em 1984, especialistas entraram na briga, munidos de instrumentos sofisticados como magnetômetros, radiômetros e outros ômetros. O que encontraram foi alucinante, luzes que desafiavam qualquer explicação. Algumas se moviam em um ritmo vagaroso, enquanto outras corriam pelos céus a uma velocidade impressionante de 30.000 km por hora. As pessoas tentaram explicá-las como aviões, reflexos distantes, raios de bola, satélites, planetas, meteoros. Mas a velocidade e a forma como elas dançavam descartaram todas essas teorias. Estamos nos aproximando lentamente de outro lugar misterioso. Trata-se do maior lago subglacial entre os 665 conhecidos da Antártica. Ele pode facilmente esconder formas de vida desconhecidas. Fica sob a camada de gelo da Antártica Oriental. Mergulhe cerca de 3,5 km sob o gelo e verá o Lago Vostok, localizado a 490 metros abaixo do nível do mar. Esse lago tem 250 km de comprimento e 50 km de largura em seu ponto mais largo. Com uma profundidade média de quase 420 metros, ele também é o sexto maior do mundo em volume. É como uma cidade subaquática com pilares elevados e bacias profundas. O Lago Secreto foi descoberto em 1993. No entanto, estava esperando para ser encontrado lá embaixo há mais de 2.000 anos, coletando segredos antigos. Em 2012, os cientistas perfuraram o gelo, criando o núcleo mais longo de todos os tempos.
Eles atravessaram o gelo por toda a superfície do lago. O ano de 2013 trouxe uma reviravolta inesperada quando as águas tranquilas entraram em erupção durante a extração de um núcleo de gelo, misturando-se com fluidos de perfuração. Em seguida, foi obtida uma amostra de água pura em 2015. Alguns acreditam que pode haver formas de vida até então desconhecidas lá embaixo, já que se trata de uma reserva de água fóssil que ficou intocada por milhões de anos. Isso poderia ser muito parecido com os oceanos cobertos de gelo especulados em luas como Europa e Encelados. Tudo começou com uma teoria no século XIX que sugeria a existência de água doce sob as camadas de gelo da Antártica. Depois, em 1959, sondagens sísmicas indicaram a existência de um lago subglacial, e nos anos 90, dados de satélite confirmaram a existência do Lago Vostok. Ele não é o único. Em 2005 foi encontrada uma ilha no meio dele. Depois, 2 lagos menores se juntaram à festa. Suspeita-se que uma rede secreta de rios subglaciais possa ligar esses lagos. Muito longe da Antártica, na Venezuela, o relâmpago de Catacumbo apresenta um sinistro show de luzes na junção do rio Catacumbo e do lago Maracaibo. Esse fenômeno inquietante ocorre durante cerca de 140 a 150 noites por ano, durante 10 horas, e pode piscar até 280 vezes em uma única hora. A frequência desse show de raios muda de acordo com as estações e de ano para ano. Em 2010, houve uma pausa de janeiro a março, o que causou uma certa preocupação de que pudesse desaparecer para sempre. Quando o sol se põe, os ventos do leste começam a ganhar velocidade. Eles são chamados de jatos de baixo nível noturno, como o que pode ser visto nas grandes planícies da América do Norte. Ele traz umidade, principalmente do Caribe e do próprio lago. Esse ar úmido atinge os cumes das altas montanhas, causando a formação de tempestades sobre as montanhas. Graças à situação contínua do vento, mais tempestades aparecem no decorrer da noite. Esse padrão se repete. É por isso que a área tem a maior taxa anual de raios em todo o mundo. O próximo local que os cientistas não conseguem explicar fica na China. São as cavernas de Longyou. Elas têm telhados altos e inclinados e pilares robustos. A área permaneceu oculta por séculos. Essas cavernas feitas pelo homem, construídas há cerca de 2.000 anos, decidiram se mostrar somente na década de 1990. Os fazendeiros locais drenaram alguns lagos e revelaram 5 cavernas enormes. Outras escavações expuseram mais de 19 menores. Elas variavam de 18 a 30 metros de largura e 8 a 15 metros de altura. Os arqueólogos encontraram relíquias históricas do reinado do imperador Xuan de Han, que remonta a mais de 2.000 anos atrás. Como essas cavernas sobreviveram por mais de 2 milênios sem desmoronar? Também não há registros antigos que expliquem a maneira como foram construídas. As paredes mostram marcas de cinzel, sugerindo uma ação de cinzelamento camada por camada, mas o processo exato ainda é uma incógnita. A Antártica já foi uma terra verde cheia de dinossauros, mas agora é um continente congelado maior que os Estados Unidos e que não pertence a ninguém. Não é difícil encontrá-la. Onde quer que você esteja, basta ir para o sul até chegar ao grande bloco de gelo no polo sul do nosso planeta. Ele fica dentro do Círculo Polar Antártico e é a maior massa de gelo da Terra. O continente é maior do que os Estados Unidos e ainda maior do que toda a Europa. Ainda assim, a Antártica foi oficialmente descoberta recentemente. Os cientistas não sabiam de sua existência até 1820. Depois disso, foram necessárias mais 2 décadas para confirmar que se tratava de um continente totalmente novo, e mais algumas décadas para decidir um nome. Anti significa o oposto. Portanto, Antártica significa literalmente o oposto do Ártico. Mesmo antes de os cientistas descobrirem a Terra, os gregos antigos já teorizavam que deveria haver um continente ao sul para equilibrar o Ártico ao norte. Além disso, alguns especialistas que estudaram obras de arte polinésias e história oral acreditam que os polinésios encontraram o continente mais de 1 milênio antes dos europeus. De qualquer forma, hoje todos nós conhecemos essa terra gelada no Polo Sul. Devido à sua localização, há apenas 2 estações lá, verão e inverno, e ambas duram 6 meses. No verão, um pouco mais quente, o continente vive à luz do dia, e no inverno fica escuro o dia todo. 98% da Antártica é gelo. O local armazena 60% da água doce do planeta. E, no entanto, apesar de todas essas reservas, trata-se do maior deserto do mundo.
Por definição, um deserto é uma área com vegetação esparsa e pouca neve ou chuva. Observe que a abundância de areia não é uma condição necessária, embora ali tenha um pouco dela e até dunas. Também há muito vento, é o continente mais ventoso da Terra, e a velocidade do vento pode chegar a 320 km por hora. Isso é mais rápido do que os ventos dos furacões. A pouca neve que a Terra recebe nunca derrete, ela simplesmente se acumula ao longo do tempo, por séculos e milênios. Portanto, há uma camada de gelo espessa. Isso torna a Antártica repleta de segredos ocultos. Há um mundo totalmente novo sob o gelo. Por exemplo, há muitas montanhas, com cerca de 2.700 metros de altura. Isso é mais alto do que 3 Burj Khalifas empilhados um sobre o outro, e esse é atualmente o arranha-céu mais alto do mundo. Mas não vemos todas essas montanhas porque elas estão escondidas sob a camada de gelo de quase 5.000 metros de espessura. Há também um lago lá embaixo, sob mais de 3.350 metros de neve. Ele é chamado de Vostok, em homenagem à estação de pesquisa Vostok, sob a qual está localizado. Originalmente, era apenas uma hipótese. Há mais de um século, um cientista sugeriu que a enorme pressão criada por toneladas de gelo poderia diminuir o ponto de fusão dele nas camadas mais baixas, criando água líquida, o que poderia formar um lago. O estudioso não conseguiu provar suas ideias em vida, mas outros continuaram seu trabalho e confirmaram que essa teoria era verdadeira. Há também um cânion escondido sob enormes massas de neve. Ele é mais profundo do que o Grand Canyon. Há uma cadeia de montanhas que divide o continente em 2 partes, a Antártica Oriental e a Ocidental. A parte ocidental está experimentando temperaturas mais altas e começando a derreter. Se a Antártica Ocidental derreter e liberar sua água armazenada, o nível médio global do mar aumentará em cerca de 5 metros. Isso será suficiente para que algumas cidades em todo o mundo desapareçam completamente. Talvez a primeira a se transformar em um mundo de água seja a capital da Tailândia, Bangkok, que está apenas 1,5 metro acima do nível do mar. Depois será Amsterdã, na Holanda, seguida por Ho Chi Minh, no Vietnã, Cardiff, no Reino Unido e Nova Orleans, nos Estados Unidos. Atualmente, as pessoas trabalham muito na Antártica, residindo lá por muitos meses a cada vez, para estudar esse mistério de continente. Ao longo dos anos, até mesmo algumas crianças nasceram ali. Mas não se trata de um país, é uma terra que não pertence a ninguém. Ela é regida pelo sistema do Tratado da Antártica, um acordo de pesquisa e colaboração pacífica que suspende todas as reivindicações territoriais. Ele foi assinado inicialmente por 12 nações e atualmente conta com 59 apoiadores, metade dos quais tem poder de decisão. O continente é ocupado durante todo o ano por pesquisadores de todo o mundo. Há cerca de 5.000 pessoas vivendo lá no verão e aproximadamente 1.000 no inverno. No entanto, ninguém é um residente permanente. As pessoas vêm e vão, e os cientistas se revezam para passar o tempo lá. A temperatura média anual é de menos 34 graus Celsius, mas houve uma época em que a Antártica era tão quente quanto Melbourne, na Austrália, é hoje. Foi há cerca de 50 a 40 milhões de anos, e eu não estava ali na época, mas havia florestas verdes e dinossauros vagando por suas terras, relaxando ao sol em um ambiente de 17 graus. Isso foi antes dos pinguins. Em nossa época, o frio é tão intenso que não há árvores ou arbustos por lá, apenas neve. As únicas plantas que conseguem se desenvolver em temperaturas tão extremas são líquens, musgos e algas. As pessoas também não suportam essas condições congelantes por longos períodos de tempo, por isso o continente nunca teve uma população nativa. Bem, isso se não contarmos os pinguins, as focas, as baleias e alguns outros tipos de pássaros que vivem lá atualmente. A fauna da Antártica é a mais escassa e menos diversificada do planeta, porque apenas alguns organismos conseguem suportar suas condições adversas e porque não é permitido levar animais não nativos para lá. Portanto, se você decidir viajar para a Antártica com seu gato, bem, não pode. Ei, eu não faço as regras. Mas as poucas espécies que vivem no Polo Sul são totalmente donas do lugar. São cerca de 20 milhões de pinguins contra 5.000 pessoas. No entanto, eles são uma espécie de colonizadores. Os primeiros ancestrais dos pinguins viveram na Austrália e na Nova Zelândia. Ainda existem algumas espécies lá, incluindo o menor pinguim da Terra, com apenas 30 centímetros de altura. Ainda assim, a maioria migrou para a Antártica em algum momento, possivelmente porque foram atraídos pela maior oferta de alimentos.
Não foi o frio que os fez gostar da Terra, afinal, a maioria deixa o continente quando o verão termina. Os únicos que ficam lá são os machos de pinguins imperador, e fazem isso para aquecer os ovos deixados por suas companheiras. Mas para onde vão todos os outros? No início, esse era um grande mistério até mesmo para os cientistas, que então colocaram alguns dispositivos de localização minúsculos nas pernas de alguns desses animais e descobriram: eles vão viver nos oceanos do sul enquanto está muito frio na Antártica e ficam fora por meio ano. A volta acontece quando os ovos deixados para os machos começam a chocar, e assim as famílias podem estar juntas quando isso acontece. Os pinguins comem peixes diferentes e o oceano está repleto deles, apesar da temperatura fria. Em algumas áreas, a água pode chegar abaixo de zero porque é salgada. Mas os peixes não congelam lá porque têm proteínas anticongelantes em seus corpos. Além disso, há também cerca de 1 milhão de focas na Antártica. Elas também gostam de peixes e podem prender a respiração embaixo d'água por 2 horas. Enxergam muito melhor submersas do que sob a luz forte do dia e ainda usam seus bigodes para localizar alimentos. Seus orifícios de respiração no gelo podem congelar enquanto elas estão fora, então precisam usar os dentes para fazer um novo orifício. As focas podem até dormir embaixo d'água e ressurgir ocasionalmente para tomar ar sem acordar. Eu posso apreciar isso. Dizem que esse lugar está repleto de dinheiro. Ele está ali há séculos, mas ninguém conseguiu tirá-lo dessa lista. Os caçadores de tesouros têm se encantado com esse lugar desde 1795. Muitas pessoas tentaram a sorte procurando o tesouro que poderia estar escondido ali pelos piratas espanhóis ou até mesmo pelos cavaleiros templários. Mas hoje é impossível chegar lá, pois é um local privado, então tudo o que você pode fazer é reservar um passeio marítimo ao redor dessa ilha. Você também pode dar uma olhada em um reality show de TV estrelado pelos irmãos Ladina, Rick e Marty, que são uma equipe de entusiastas em busca dos tesouros de Oak Island, na Nova Escócia, Canadá. Sim, parece que não há lugar onde os produtores de TV não possam chegar. Uma das descobertas mais famosas foi o chamado Money Pit. Apesar do nome promissor, ele não estava cheio de dinheiro. Agora temos que pular para 200 anos atrás. O Money Pit foi encontrado pela primeira vez por um garoto de 16 anos em 1795. Um dia, Daniel McGuinness foi pescar em Oak Island. Ele viu uma árvore lá, nenhuma surpresa. Era um carvalho e tinha marcas estranhas. As árvores não pareciam ser naturais, então Daniel decidiu verificar a área. Ele então viu um pedaço de terra afundado e começou a cavar imediatamente. Seus 2 amigos o ajudaram, mas em vez de tesouros, os rapazes encontraram apenas troncos colocados no subsolo em intervalos regulares. Parecia um lugar onde alguém poderia esconder dinheiro ou joias, mas nada de precioso foi encontrado. No entanto, havia algo curioso naquele poço. Alguém encontrou uma pedra de granito lá, que continha uma inscrição gravada. Houve muitas tentativas de decodificá-la, mas a maioria delas fracassou. Há uma tradução, porém, que diz 40 metros abaixo, 2 milhões de libras estão enterrados. Sim, McGuinness e seus amigos deveriam ter cavado mais. A próxima coisa divertida sobre o Money Pit é a fibra de coco encontrada lá embaixo. Dizem que grandes quantidades dessa fibra foram achadas a uma profundidade de 18 metros. Talvez isso não o surpreenda, mas preciso lembrá-lo de uma coisa. Oak Island fica na Nova Escócia, Canadá. Coqueiros não crescem lá. O mais próximo fica a cerca de 2.400 quilômetros da Nova Escócia, o que torna óbvio que alguém trouxe essa fibra propositalmente. Os pesquisadores tiveram a ideia de que a fibra de coco poderia ter sido usada para fazer cordas e descer todos os tesouros pelo poço. A seguir temos não um, mas 2 mistérios. No final do século XIX, a Oak Island Treasure Company estava inspecionando e escavando minuciosamente a ilha. Todos acreditavam que algo enorme estava escondido lá. Esses caras conseguiram perfurar 46 metros no subsolo. É como se fossem 15 sinais de parada empilhados. Você deve ter imaginado que eles não encontraram quilos de ouro e diamantes. Mas encontraram um manuscrito. Há uma teoria que afirma que se trata de um dos manuscritos perdidos de Shakespeare. Alguns cientistas acreditam que ele foi escondido lá pelo escritor e cientista Francis Bacon, o verdadeiro autor das obras de Shakespeare. Sim, há rumores de que foi Francis e não William quem escreveu todas as peças e os sonetos, mas não há provas de que tenha sido realmente assim. O Money Pit pode ser o poço mais popular em Oak Island, mas não é o único e nem o primeiro. Antes da descoberta do Money Pit, os caçadores de tesouros estavam perfurando em Smith's Cove.
Enquanto estavam represando lá, encontraram uma peça de madeira. Era uma formação em U que tinha números romanos. Depois de uma inspeção mais minuciosa, os especialistas perceberam que ela era supostamente datada de 1769. O Money Pit foi descoberto 26 anos depois. Esse fato criou muitas especulações de que essa estrutura poderia ter sido parte do verdadeiro poço com tesouros que todos estavam procurando. Agora dê uma olhada nesta moeda templária. Ela não foi a primeira descoberta na ilha, mas foi crucial de alguma forma. Mesmo que isso não pareça grande coisa hoje em dia, na época medieval essas moedas acumulavam uma quantidade insana de riqueza. Em geral, elas eram armazenadas em fortalezas europeias. Para os caçadores de tesouros, essa moeda era um sinal claro de que havia mais a ser encontrado na ilha. A lógica é simples. Se há uma moeda desse tipo, deve haver algo mais. E eles estavam certos, essa não foi a única descoberta dos templários. Na costa sudoeste da ilha foi encontrado um virote. Os especialistas dizem que ele data do século XIII, mas, mais uma vez, isso não era algo que os caçadores de tesouros estavam procurando. Mais algumas moedas foram encontradas na ilha. Ricky e Marty Ladina recuperaram essa preciosa peça de um pântano. A moeda é feita de cobre e, desta vez, é originária da Espanha. Quando ela foi encontrada, os irmãos Ladina só conseguiram ver o número 8 gravado nela. Mais tarde, porém, alguns especialistas estudaram essa moeda e afirmaram que ela foi fabricada por volta do século XVII. Eles conseguiram limpá-la bem e viram a data de 1652 gravada no verso. Há uma teoria que afirma que os exploradores espanhóis encontraram um tesouro, mas o esconderam em vez de levá-lo ao rei. Portanto, talvez essa moeda tenha caído de um baú cheio de moedas e joias e seja parte do tesouro que todos estavam procurando. Ou alguém pode tê-la perdido acidentalmente enquanto procurava o tesouro. Quem sabe? Outro famoso caçador de tesouros é Gary Drayton. Gary e sua equipe, com Rick Ladina, encontraram 2 moedas enquanto faziam a detecção de metais na ilha. Eram moedas do rei Charles II Britânia do século XVII. Uma delas tinha uma inscrição bem clara, afirmando que a moeda havia sido cunhada em 1771. Outro tesouro do pântano, possivelmente de origem espanhola, também está aqui. Desta vez é um anel de prata. Um especialista o estudou de perto e relatou que ele havia sido consertado 2 vezes. O anel foi aumentado uma vez e também diminuído uma vez. Ele é decorado com um desenho floral, que era popular na Europa na década de 1730. Entre todas as outras coisas curiosas, Ricky e Marty Ladina encontraram um botão de prata no ponto Isaac. O ponto é bastante antigo, supostamente data de meados do século XVIII, e o famoso Money Pit foi descoberto mais tarde. É por isso que não foi uma grande descoberta. Ele poderia simplesmente pertencer a algum fazendeiro que criava gado pacificamente na ilha. Não há registro oficial de nenhum baú cheio de pedras preciosas e moedas encontrado em Oak Island, mas os entusiastas encontraram algumas joias lá. Primeiramente, a equipe encontrou um broche com uma magnífica gema vermelha. Eles erroneamente pensaram que se tratava de um rubi, mas um gemologista profissional afirmou que era uma granada. A peça era feita de prata e também bastante antiga. Os especialistas acreditam que foi feita por volta dos anos 1500 ou 1600. Outro broche que encontraram não tinha nenhuma pedra preciosa, mas portava um design intrincado. É um broche com o desenho de uma folha e uma corda ornamentada. Há 13 ramos da folha, o que instantaneamente criou mais mistério para toda a caça ao tesouro. Em primeiro lugar, há uma escultura com uma árvore de 13 galhos em uma rocha na costa norte da ilha. Além disso, muitas pessoas acreditam que o número 13 é importante para os Cavaleiros Templários. Os entusiastas também encontraram um broche não muito longe do local onde Daniel McGuinness, o cara que encontrou o Money Pit, morava. O broche foi mostrado a um gemologista profissional, Charles Lilton Brain. Ele teve que informar a equipe que não havia nenhuma pedra preciosa adornando essa peça de joalheria. De fato, a pedra que parecia ser uma gema era apenas um pedaço de vidro. No entanto, ele foi processado usando uma técnica especial, portanto, era vidro com chumbo. Os entusiastas decidiram estudar ainda mais o broche e descobriram que parte dele era feita de ouro. Os especialistas afirmam que o broche data do século XIV. Seria ele o tesouro que todos estavam procurando? Uau! Fale sobre barulho! Os peixes batraquídeos têm uma habilidade única. Eles podem produzir um som muito forte. O ouvido humano geralmente não consegue ouvi-lo, especialmente se apenas um peixe estiver fazendo o som. Mas se muitos peixes estiverem fazendo o som ao mesmo tempo, bom, vai ser difícil esquecer. E você pode não conseguir parar de ouvi-lo. Esses peixes são uma parte comum da fauna ao largo da costa de Sausalito, na Califórnia.
E todos os anos, milhares deles se reúnem em cardumes para festejar e gritar. Juntos, criam um som coletivo que pode ser facilmente ouvido por quem mora nas casas perto da costa. O ruído, que pode ser descrito como um zumbido baixo, pode até penetrar no centro da cidade. Algumas pessoas se incomodam com esse zumbido constante. Esse é um fenômeno natural único, mas tem um detalhe. Em algum momento, os peixes nadam para longe da costa, mas o som permanece. Além disso, os cientistas provaram que esse barulho causado por peixes não pode se espalhar pela cidade, e muitos moradores das áreas costeiras não o ouvem, mas ainda assim, algumas pessoas continuam ouvindo esse zumbido estranho. Em um caso semelhante, imagine que você se mudou para uma pequena vila na Escócia. Você aluga uma casa, janta e vai para a cama. Enquanto está dormindo, um zumbido estranho permeia seu quarto. Parece que alguém ligou seu caminhão em algum lugar à distância. O som é semelhante ao som de um grave baixo e barulhento que vem de um alto-falante. O zumbido atrapalha o sono. Você tem enxaquecas e até se sente enjoado. De manhã, descobre que alguns outros moradores locais também ouviram esse zumbido terrível. Eles falam sobre uma enorme fábrica localizada nas proximidades. Máquinas, motores, caldeiras a vapor, grandes saídas de ar e geradores emitem um zumbido alto e pesado que passa pelo ar. As ondas sonoras se espalham por toda a aldeia e irritam as pessoas que têm uma boa audição. Você está ouvindo esse som há vários dias e sofrendo de insônia. E então um dia, a fábrica vai à falência. Todos os trabalhadores deixam suas posições e desligam os motores e ventiladores. Ótimo! Você finalmente vai dormir em paz. Mas quer saber? O som não desaparece. Ele segue você aonde quer que você vá. E não tem a ver com a fábrica, o peixe ou o motor do caminhão. Imagine que você está andando pelas ruas de uma pequena cidade inglesa. Tem muitos aviões voando logo acima de você. O zumbido que eles fazem te segue. Mesmo na cama, você pode ouvi-lo. Você se pergunta se há um aeroporto por perto. Pergunta aos moradores locais e descobre que não tem nenhuma pista nas proximidades. Mas de onde vem esse som? Você levanta a cabeça para olhar para cima e vê um céu claro. Não há aviões, mas o barulho está lá. E você não é o único a ouvi-lo. Alguns moradores locais têm certeza de que o zumbido vem do tráfego de alta velocidade na rodovia. Milhares de carros dirigem em duas direções e deixam ondas sonoras enormes para trás. Mas à noite não há carros e o som permanece. Talvez você esteja enlouquecendo. As histórias das pessoas sobre o zumbido salvam você dessa loucura. E não são apenas os moradores dessa cidade que sabem disso. Cerca de 4% das pessoas no planeta ouvem o zumbido. Estranhos contam uns aos outros sobre o zumbido que os impede de dormir e se concentrar em algo. O som os segue em todos os lugares e não para. Algumas pessoas o escutam em certos lugares, então muitas vezes se mudam para outras cidades. Talvez você esteja ouvindo agora e não esteja prestando atenção. Mas tenha cuidado, se você o reconhecer uma vez, não será capaz de parar de ouvi-lo. Existem um site e um fórum na internet dedicados ao zumbido. Pessoas de todo o mundo colocam geolocalizações em lugares onde ouviram esse fenômeno misterioso. Você pode encontrar milhares dessas coordenadas no site e até mesmo adicionar as suas próprias. As pessoas descrevem diferentes níveis de ruído e compartilham suas fontes. Algumas teorias dizem que o zumbido é o som que vem do núcleo do nosso planeta. Outra pessoa tem certeza de que vem da atmosfera. Os cientistas até foram consultados, mas também não sabem o motivo desse fenômeno. As pessoas usam microfones e amplificadores de alta frequência para gravar o zumbido. Em quase todos os lugares se detecta uma vibração de baixa frequência que é praticamente impossível para o ouvido humano captar. Ele se mistura com o som de carros, impressoras no escritório e trens de metrô. Às vezes, as pessoas param de ouvi-lo, mas o zumbido aumenta quando se deitam na cama. Muitos registros sobre o zumbido dizem que as pessoas o ouvem em cidades industriais. Às vezes, caçadores de som conseguem identificar a fonte. Se mostraram ser fábricas com geradores em funcionamento, onde o som estava entrando no sistema de ventilação e os ventiladores o espalhavam para fora do prédio. Quando os geradores pararam de funcionar, o som desapareceu. Mas estes são casos raros. Mais frequentemente, ninguém consegue encontrar a fonte do zumbido. Um dos lugares mais famosos onde você pode ouvi-lo é na cidade de Taos, no Novo México. Cerca de 2% dos moradores ouvem um zumbido estranho todos os dias. Alguns turistas também o escutam. Cientistas foram à cidade para estudar esse mistério, mas não encontraram nenhuma explicação. Algumas teorias dizem que a acústica incomum desse lugar causa o zumbido. Algumas pessoas acreditam que seja apenas uma alucinação ou poder da sugestão. As pessoas falam tanto sobre o zumbido que o cérebro cria uma ilusão de um som que não existe.
Os moradores locais acreditam que a natureza do zumbido é mística e associada a maus espíritos. Seja o que for, a verdade ainda não foi descoberta. O zumbido que as pessoas ouvem em todo o mundo pode ser o resultado da atividade sísmica nas placas tectônicas sob as águas do oceano. Grandes pedaços da crosta terrestre estão se movendo lentamente e colidindo uns com os outros. Isso cria um barulho que nos atinge na forma de um zumbido. Mas por que apenas algumas pessoas o ouvem? Talvez cerca de 4% da população mundial tenha uma audição única. De qualquer forma, os cientistas também não conseguiram confirmar a teoria das placas tectônicas. Alguns pesquisadores apontam os submarinos como motivo. Eles usam sinais de rádio de baixa frequência para se comunicar ao redor do mundo. Esses sinais se espalham pela superfície e podem afetar o corpo humano. Quando o ouvido capta essas ondas sonoras, reage e causa vibrações semelhantes ao zumbido. Isso acontece porque a energia sonora de baixa frequência colide com os tecidos moles do crânio e estimula o nervo auditivo. Na verdade, nem é um som. É uma alucinação criada pelo cérebro. Mas ainda assim, ninguém pode confirmar essa teoria também. Talvez as tempestades possam criar o fenômeno do zumbido. Cerca de 8 milhões de raios atingem a Terra diariamente. Cada impacto cria uma poderosa carga eletromagnética. O relâmpago penetra no ar e faz com que ressoe entre a superfície da Terra e a ionosfera. Sim, soa complicado, mas o princípio é simples. Imagine que você está soprando no gargalo de uma garrafa. Está ouvindo esse zumbido baixo? O relâmpago funciona da mesma forma com o ar. E isso é apenas um. Imagine milhões de relâmpagos ao mesmo tempo. As ondas sonoras se espalham por todo o planeta e algumas pessoas as ouvem. Raios atingem constantemente o tempo todo, então o zumbido nunca para. Em 1973, cientistas apresentaram uma teoria de que a razão para o zumbido é a corrente de jato cortando o ar em movimento mais lento. Em palavras simples, o vento e os fluxos rápidos de ar cruzam os mais lentos. Como resultado, se tem um som de assobio, e torres elétricas e linhas de energia o amplificam. Por sinal, os primeiros relatos do zumbido surgiram nos anos 70. As pessoas aprenderam sobre esse fenômeno com a pequena cidade britânica de Bristol. Dezenas de moradores ouviram esse barulho estranho em diferentes partes da cidade. No começo, eles o ignoraram. Então, o som ficou cada vez mais incomodativo, impedindo que as pessoas trabalhassem e vivessem o seu cotidiano. Elas não conseguiam dormir, nem se concentrar em nada. Havia um armazém com ventiladores industriais na cidade vizinha. Os moradores locais tinham certeza de que esse era o motivo do zumbido. O armazém parou de funcionar alguns anos depois, mas o som permaneceu. É possível ouvi-lo até hoje se visitar a cidade. Existem muitas teorias sobre o zumbido, mas você pode eliminar quase metade delas graças a um fator. Placas tectônicas, atividade sísmica, raios, crosta terrestre e ar ressonante são explicações lógicas, mas veja todos os registros sobre o ruído. Ele não foi mencionado até os anos 70. Se esse fenômeno tivesse surgido mais cedo, muitos jornais teriam escrito sobre ele. Aparentemente, o zumbido não é um mistério da natureza. Talvez seja uma consequência de todas as nossas conquistas tecnológicas. Fábricas, linhas de energia, aviões, carros, navios, trens, micro-ondas e geradores criam um ruído de fundo imperceptível que a maioria das pessoas ignora. Estamos tão acostumados com todos esses barulhos que esquecemos o que é silêncio. Talvez nosso cérebro tenha feito o zumbido dentro da nossa cabeça para responder ao nosso mundo barulhento. Se você começar a escutar com atenção agora, que tipo de sons ouvirá? De onde eles estão vindo? E o zumbido está entre eles? Você olha pela janela e vê as árvores se movendo descontroladamente. Os ventos são tão fortes que carregam praticamente qualquer coisa na rua. Também está chovendo muito. Você está dirigindo o mais rápido que pode, mas de repente seu carro para. Você já ouviu os termos tufão, ciclone e furacão, mas provavelmente não sabe diferenciá-los. O termo científico oficial para todos os três é tempestade tropical. Embora sejam praticamente a mesma coisa e se formem da mesma maneira, eles são diferentes dependendo de onde ocorrem. Furacões são os que se formam sobre o Oceano Atlântico ou o leste do Oceano Pacífico. Ciclones tropicais atuam como turbinas de motor gigantes alimentadas pelo ar quente e úmido, e se formam apenas sobre corpos quentes de água do oceano perto do Equador. O ar quente e úmido ao redor do oceano sobe e deixa o ar de baixa pressão perto da superfície. Por sua vez, o ar abaixo fica úmido e quente e também sobe. O ciclo continua com o ar quente empurrando para cima e pressionando o de baixa pressão perto da superfície, apenas para subir como ar quente e úmido. Quando o ar quente e úmido esfria, ele forma nuvens.
Essas nuvens criam as tempestades tropicais que tememos. As tempestades giram da mesma forma que a Terra gira. Assim, tempestades ao sul do Equador giram no sentido horário, e aquelas ao norte giram no sentido anti-horário. O olho da tempestade acontece quando ela gira tão rápido que realmente fica visivelmente clara no centro com baixa pressão do ar. Mas você teria que olhar de cima para enxergar isso, o que é super arriscado. Tempestades tropicais normalmente se movem a cerca de 60 km por hora. Ciclones tropicais são muito mais velozes, cerca de 120 km por hora. Eles também são conhecidos como furacões. Se você estiver no extremo do Polo Norte ao Sul, a rotação da Terra parecerá parada, mesmo que todo o resto do planeta esteja experimentando dia e noite. Nos polos, você tem noites e dias muito longos que duram meses. No Equador, o tempo se move junto com a distância ao redor do planeta, que tem cerca de 40 mil quilômetros de comprimento. O efeito Coriolis faz com que os padrões de vento que viajam longas distâncias ao redor da Terra pareçam se mover em uma curva em vez de uma linha reta. E devido à forma única do planeta, as velocidades são diferentes. Isso também afeta a força de Coriolis e furacões. Como não há curvatura do caminho do objeto medida em relação à superfície da Terra no Equador, a força de Coriolis é igual a zero. A formação de furacões depende da água morna profunda do oceano. Tudo acontece nas camadas médias úmidas da atmosfera, com uma atmosfera fria no topo. Também é preciso um pouco de vento baixo e algum distúrbio superficial. E pode se estender cerca de 480 km de distância de um grande corpo de água onde está o centro de um grande furacão. O bom é que os furacões ficam mais fracos quando atingem a Terra, porque a água morna no meio do oceano não está dando a ele o combustível que precisa para se alimentar. Mas ainda trará uma quantidade sustentável de danos com os ventos fortes e a chuva. Em 1900, um dos maiores furacões se formou perto da América Central e do Golfo do México. Em seguida, foi até a Flórida e o Texas, e é considerado o furacão mais devastador da história dos Estados Unidos. Foi detectado pela primeira vez em 27 de agosto e durou muitos dias. Quando chegou à costa do Texas, a tempestade havia se transformado em um furacão de categoria 4. Furacões são categorizados em velocidade e intensidade do vento, usando uma coisa chamada escala de Saffir-Simpson. Existem 5 categorias diferentes, de 1 a 5, sendo 1 a mais fraca e 5 a mais forte. Um furacão de categoria 1 tem ventos se movendo entre 119 e 153 km por hora. Você pode esperar que algumas árvores sejam arrancadas e trailers sejam destruídos. Pode causar algum dano à parte exterior de uma casa e causar grandes quedas de energia. Furacões de categoria 5 atingem mais de 250 km por hora e não deixam nada em seu caminho. Eles podem até remover alguns prédios das suas fundações. E como os ventos são mais rápidos, há mais danos ao redor de seu raio. Outra coisa a se esperar são muitas inundações. Os habitantes de Galveston tiveram menos de 4 dias para se preparar para a tempestade que chegou, que se estendeu até os estados de Oklahoma e Kansas, com inundações repentinas de 6 metros. O grande furacão então chegou às grandes planícies, se virou para os grandes lagos, New England e chegou ao sudeste do Canadá. A tempestade foi tão poderosa que mais de 3.600 casas foram danificadas, embora fossem fortes o suficiente para resistir à tempestade. Considerando os números populacionais daquela época, é o equivalente a centenas de milhares de casas destruídas, se não milhões. O dano total a propriedades foi de cerca de 30 milhões de dólares na época, o que seria muito mais agora devido à inflação. Após a devastadora tempestade, a população de Galveston construiu uma estrutura de defesa costeira de 6 quilômetros e elevou todo o nível da cidade em quase 5 metros. Posteriormente, eles elevaram as estruturas de defesa costeira para 16 quilômetros por precaução. Se uma tempestade como a de Galveston acontecesse nos tempos modernos, não haveria lugar suficiente para todos se protegerem. A população aumentou significativamente em todas as áreas atingidas pela tempestade de 1900. Então, imagine-se sentado em seu carro e recebendo as últimas notícias. Dizem que uma tempestade acabou de atingir o Golfo do México e a leste dele, perto de Cuba. Não é grande coisa, já que você está no Texas. Então, você dirige de volta para casa. Há muitas pessoas em postos de gasolina e supermercados. A notícia agora afirma que a tempestade provavelmente ganhará impulso e atacará exatamente onde você mora. Ok, agora é hora de entrar em pânico.
Você quer pegar algumas coisas para se preparar para a tempestade que está chegando, mas todas as prateleiras já estão vazias. Todo mundo está empurrando uns aos outros como em um show de rock. Você pega o que consegue encontrar e volta para o seu carro. Você tem a sorte de comprar alguns galões extras de gasolina por precaução. Você dirige de supermercado em supermercado para tentar pegar algumas coisas, mas está sem sorte. Finalmente, encontra um lugar que ainda tem itens essenciais. Você começa a estocar seu carrinho de compras quando as notícias locais pedem a todos para evacuar. Você só tem algumas horas para sair. Mas você deixou sua cachorra em casa. Você corre contra o trânsito para chegar lá. Todo o seu bairro está completamente vazio. Você pega sua preciosa cachorra e algumas coisas importantes antes de sair. Resta apenas um pouco de tempo e você já pode começar a sentir os ventos aumentando e o oceano por perto. A notícia diz que o furacão já atingiu a Flórida. Você entra no carro, mas ele não liga. Como você estava dirigindo tão rápido, não percebeu que estava com o tanque vazio. Ainda bem que você tem aquelas latas de gasolina extras. Com meio tanque, você pode sair da cidade e buscar um lugar seguro para onde todos estão indo. Os ventos estão ficando mais fortes. Não tem como você fugir dessa tempestade. Não há ninguém à vista, já que todos saíram mais cedo. Começa a chover muito. Você pode ver algumas árvores balançando enlouquecidamente. Finalmente, encontra algo que parece um abrigo. Você chega lá e descobre que é apenas um shopping abandonado. E então, o pior acontece. Você percebe que dirigiu na direção errada todo esse tempo. Você sai do carro por um tempo para se esticar e ver qual estrada tomar. Os ventos são tão fortes que você volta para o carro, mas sua cachorra fugiu. Você não consegue encontrá-la em lugar nenhum. Você dirige por aí e chama o nome dela, mas ela não responde. Você a vê atrás de alguns arbustos latindo, e então corre até ela e descobre que ela encontrou um abrigo subterrâneo abandonado. Os ventos agora atingiram um ponto perigoso em que não é mais possível dirigir. Você pega suas coisas e desce. Completo, com tudo, e tem até uma cama. Você pode ouvir os ventos e a chuva logo acima, mas está aconchegado com sua cachorra. No dia seguinte, você se levanta e vê que seu carro foi jogado para fora da estrada e não há uma única árvore à vista. Mas ei, você pode pelo menos ficar feliz por ter sobrevivido a uma das tempestades mais fortes do mundo.